Glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre família hoje. Glória a Deus, eu amo esse assunto, desafio ministrar sobre ele. E eu quero aproveitar, irmãos, eu não sei se você percebeu a unção de Deus nesse momento de música. E eu quero aproveitar essa unção, né? E continuar, né? Mas eu quero indicar alguns livros aqui, ó. Nós vamos falar talvez um pouquinho sobre isso, sobre investimento que você faz na sua vida, inclusive na família, né? Então, o primeiro livro que você tem que ler para saber a vontade de Deus é a Bíblia. Amém? Esse é o primeiro livro. Mas graças a Deus, porque Deus usa homens e mulheres, são talentos, unções, e pessoas que têm habilidades para falar sobre assuntos. E nós temos muitos, né? Então nós temos um livro maravilhoso aqui, ó, Casamento e Família, uma visão para o viver familiar, do Dr. Frederick Prince, um homem de Deus. Nós temos aqui do Kenneth Hagin. Gente, esse livro é maravilhoso. Aliás, provavelmente eu vou pedir para os colaboradores da igreja ler. Porque, veja, esse ambiente aqui, viver em bando, gente. Você pega isso, viver em bando, tem que saber viver, tem que saber entender como viver e se relacionar com as pessoas. Amém? Então, Construídos para Durar, ele fala de relacionamentos fortes e duradouros. Vai falar de relacionamento com Deus, com a família, com os amigos, nesse ambiente de igreja. Amém? O diabo vai tentar bagunçar esses relacionamentos. O diabo vai tentar deturpar. Então, nós precisamos colocar informação dentro da gente para que isso perca força. O diabo não vai parar de atacar, mas a gente vai estar mais maduro. Amém? O outro aqui, ó, casamento, divórcio e novo casamento. Então, se alguém passou por um divórcio, Deus continua odiando o divórcio. Mas existe um caminho, né, existe um ensinamento bíblico equilibrado para que você entenda a visão de Deus sobre quem enfrentou esse tipo de situação. Né? Provavelmente pessoas que não planejaram, né? Mas aconteceu. E o amor de Deus continua o mesmo. Então, é um ótimo livro para se ler e se guardar. Esse aqui é maravilhoso. Eu mesmo eu quero ler ele, né? Socorro, estou casado. Não sei porque que você riu. Amém? Mas, na verdade, é eu dizendo, eu posso socorrer você. Não, estou brincando. Não, mas é um tema engraçado. Na verdade, a Joyce Meyer, cada vez que eu conheço mais o ministério que Deus fez, né? Não quer dizer que o ser humano é totalmente maduro, irmãos, e não erra, né? Mas ela é uma mulher de Deus. E ela teve uma experiência de vida, assim, um testemunho de vida em Deus muito forte. Então, geralmente, Deus usa ela com temas que despertam a nossa atenção, né? Porque se você passasse na livraria lá, sou casado, aí você nem olharia, mas socorro, estou casado, aí você, opa, acho que Deus quer falar alguma coisa aqui, né? Dá um sorriso, por favor. Amém, me ajuda aí, irmãos. Então, um livro maravilhoso para você investir. Amém? Vocês recebem a palavra do pastor Esdras? Glória a Deus. Então, invista na sua vida. Se acabar esses livros, nós, no Verbo Shop, encomendamos mais. Deus é bom em todo tempo. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Vamos começar a ministrar, e eu creio que o Espírito de Deus vai se mover, e nós vamos fluir um pouco, voltando ao tema sobre família, né? Que abrange todos aqui que estão presentes. Graças a Deus por isso. Que tempo maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Bom, quem está aqui, você é jovem, né? Eu acho que essa igreja, ela é uma igreja bem jovem, né? Mas eu quero dar uma dica para você. Leia sempre o livro de Provérbios, né? Eu tenho um hábito de ler a Bíblia, né? Não só como ministro, mas eu aprendi, mesmo no treinamento como ministro, eu aprendi a não ler a Bíblia para pregar, mas para viver. Eu estudo a palavra de Deus para viver. Então, na porção do meu dia, eu procuro encaixar, né? Porque eu preciso disso, assim como você. Então, eu tenho um padrão de leitura, né? Eu leio as cartas do Novo Testamento, geralmente uma por semana. Eu estudo elas, contexto histórico, e vou atrás.
fica eu e a Patrícia lá, a gente abre um monte de dicionário, a gente fica conversando um com o outro, e cada vez aprendendo mais. Amém. E paralelo a isso, eu leio um livro do Antigo Testamento, né? Geralmente eu leio uma carta por semana. Olha, pastoreza, falando tudo aí para você, abrindo o coração. Então eu leio uma carta por semana, ou duas, e eu leio, paralelo a isso, um livro do Velho Testamento por mês, né? Porque são livros maiores, então eu gasto um pouco mais tempo, e eu sempre leio Salmos e Provérbios. O livro de Provérbios eu sempre leio, tem muita coisa no livro de Provérbios, e muito ensinamento no livro de Provérbios. Eu aconselho, né, você ler o livro de Provérbios. Você vai gastar 5 minutos lendo o livro de Provérbios. Ele tem muita sabedoria, né? Eu me lembro uma vez que eu estava em um cliente, e eu estou percebendo uma unção pastoral mesmo hoje, sabe? Estou tocando nela, estou bem suave hoje. Deus é bom, pode ser que isso mude, não é mesmo? Eu estava em um cliente meu, mas fica tranquilo que eu já comecei a ministrar. E ele contando para mim, né, que havia traído a esposa dele, e aí ele mostrou a foto, uma mulher loira, bonita mulher. Eu falei, rapaz, bonita mulher, viu? Poxa vida. E ele, traí minha esposa, rapaz, e agora está uma confusão lá em casa, está uma bagunça, rapaz, mas sei lá, eu estou meio arrependido. Eu falei, poxa, aí ele está falando, ele está contando, eu tenho que respeitar. Eu estava no escritório dele, sentado, fazendo meu trabalho. Mas aí, irmãos, a pessoa às vezes quer perguntar alguma coisa. Ele perguntou, o que você acha? E eu sei que esse homem, ele tem um temor de Deus, né? Ele tem uma Bíblia lá no escritório dele. Aí eu falei para ele, olha, eu vou ser sincero para você, o que eu acho não importa muito não. Nós vamos ficar aqui batendo papo, que eu acho não funciona. Mas assim, já que você me deu a oportunidade... Amém, irmãos? Eu falei, você pode pegar a Bíblia ali que você tem, por favor? Eu tinha a minha aqui no celular, podia abrir. Eu falei, pega a sua Bíblia aí, por favor, deixa eu só mostrar uma coisa para você. Aí eu abri, né, em Provérbios, e eu peguei, Provérbios fala pelo menos em 4 capítulos sobre isso, né? E ele fala para o homem que está traindo a esposa, sai fora, porque vai secar até o osso, vai arrebentar com a sua vida. Me fale uma pessoa que viveu esse tipo de vida e o seu final foi feliz. Me conta uma aí, não tem. Não tem. Ele pode até ter demonstrado que fez muito sexo com várias pessoas, mas que viveu uma vida plenamente feliz, não. Eu duvido uma pessoa se separando e vendo agora um outro pai ou uma outra mãe cuidando dos seus filhos. E ele tendo que sair e não tendo mais acesso. E aí eu li a Bíblia para ele. Ele falou, rapaz, inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. Eu perdi em uma negociação agora recente, R$500 mil. Eu falei, mas por que você está surpreso? Porque é a consequência mesmo. Começa, abriu a porta, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Abriu a porta, mano. Então, não era para ficar tão sério assim, mas aí eu comecei a ler para ele, e depois ele me disse, né, graças a Deus, vou terminar o testemunho, esse homem se arrependeu, a esposa perdoou, eles reataram o casamento, eles estão vivendo bem. Amém. Tiveram mais uma filha linda, e ele teme ao Senhor, e toda vez que ele chega perto de mim, nunca esqueço daquelas palavras, hein? Então, o que um momento como esse faz comigo e com você? Ele coloca temor em nós, diga temor. E temor é diferente de medo. Quando você vai para o dicionário de português, ele tem várias definições de temor. Mas quando se refere a Deus, ele diz que é um sentimento de profundo respeito ou reverência. Amém? E é uma coisa que está faltando para os filhos de Deus. É uma coisa que nós, às vezes, esquecemos. Uma coisa que, às vezes, a gente... a gente tende a esquecer mesmo, né? A nossa mente tende a esquecer algumas coisas. Mas exatamente por isso que eu vou começar com esse texto, falando com você.
e você não só vai levar para a área familiar, mas para todas as áreas. A verdade, irmãos, é que a área familiar toca todas as áreas. Entende? Então, Provérbios capítulo 9, eu vou ler do versículo... Eu vou ler 12 versículos, você me acompanha? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Diz assim, ó: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa, todos os ingênuos e os que não têm juízo, ela diz. Venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Aí versículo 7. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. É o que está acontecendo aqui hoje, amém? Amém? Aí o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo ungido resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Versículo 12 é revelador. Se você se tornar sábio, o benefício é todo seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Amém? Eu não vou continuar lendo, mas é interessante. Lembra que é um livro de Provérbios. Salomão, um homem muito inteligente, ele está usando, né, de uma linguagem para trazer um ensinamento para nós. Então ele diz que a sabedoria proclamou: venham, mesmo você que é ingênuo, venham, se encha de sabedoria e você vai se encher de conhecimento também. E a sabedoria falou, deixa eu começar com algo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E eu quero que você repita isso comigo, diga assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois ele continua dizendo que a insensatez também começou a convidar várias pessoas. Mas aí já não era para prolongar a sabedoria. Entende? Graças a Deus, irmãos, não quero forçar uma interpretação no texto, mas se tem um lugar onde nós temos aprendido a andar em sabedoria, é na igreja. Aleluia, eu queria um amém mais animado. Mas se tem um lugar, irmãos, que nós estamos aprendendo a andar em sabedoria, são nos nossos ajuntamentos, amém, irmãos? Graças a Deus pelo Ministério Verbo da Vida, por tanto ensinamento bom, estamos crescendo nisso. Mas entenda, e eu quero começar, aliás, eu comecei essa ministração justamente para te mostrar isso. Se não houver temor do Senhor, respeito, você jamais vai andar em sabedoria, porque a nossa sabedoria vem dEle. Quando eu linko isso para o que Paulo falou no livro de Coríntios, que Cristo é a nossa sabedoria. Aleluia! Aquele que quiser se gloriar, se glorie nele. Entende? Cristo agora é a nossa sabedoria. Nós nascemos de novo e nós temos agora a palavra de Deus, que foi aquele que nos criou, aquele que projetou tudo, aquele que é o detentor da vida, e ele sabe como que vai ser. E ele deixou para nós palavras de vida, de sabedoria. Deus não é tirano, Deus não quer o nosso mal, Deus não quer o ser humano viver infeliz, não. Deus quer o ser humano vivendo a alegria plena. Deus é bom em todo tempo, Deus é um bom pai. Deus não está com um cajado na mão, querendo te pegar no outro lado da esquina, só esperando você errar. Não, não, não. Deus quer que você se encha dos princípios dele, porque os princípios dele são vida. Amém, irmãos? Marido não tem esses princípios, esposa não tem esse princípio, filho não tem, ser humano não tem, mas Deus tem. Maravilhoso. O que eu tenho que fazer? Temer ao Senhor, reverenciar, ter a palavra dele como preciosa, receber a palavra com mansidão, tomar cuidado
Todas as vezes que eu me expor a unções como essa, para receber, mas não pensando no outro, né? Ou também não deixar com que o diabo roube essa semente, esse momento, porque ele pode estar levando sua mentalidade para um outro lugar agora. Mas o Senhor quer que você se concentre para receber a palavra dele, amém? Aleluia. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Olha que palavra maravilhosa, amém? Diga, discernimento. O que Deus faz conosco, irmãos? Deus nos dá sabedoria, Deus nos capacita para nós discernirmos cada fase que nós estamos. O diabo bagunça tudo isso. Eu não sei qual é o contrário de discernimento, mas eu acho que é confusão. Deus promove discernimento para você discernir cada fase e saber se comportar em cada fase. O contrário disso é confusão, para você atrapalhar, queimar etapas, fazer tudo que não presta. Quando eu falo você, eu falo o ser humano, não estou te atacando. Nós. Vocês entendem isso? Mas o Senhor, irmãos, Ele nos ensina, nos corrige, nos ama, nos educa. Ele colocou a unção, Ele colocou os 5 dons ministeriais, promoveu esse ambiente, para quê? Para a gente ter acesso também à palavra dEle. Claro que você tem que fazer isso na sua casa também, mas isso, o temor ao Senhor, que é honrar a palavra dEle, porque, entenda, eu não posso dizer que amo ao Senhor se eu não amo a palavra dEle. Imagina, o meu filho diz que me ama, e todo comando que eu dou para ele, ele faz questão de desobedecer. Isso não é amor. Isso é uma visão de amor deturpada. Isso não funciona. Então, se eu amo ao Senhor, quantos amam ao Senhor aqui, irmãos? Claro que você ama, você está aqui porque você ama o Senhor, você entende, Ele é a razão da nossa vida, há um zelo dentro de nós, não é assim? Então, eu quero te despertar a andar e a melhorar, né? Se é que eu posso dizer assim, essa questão do temor do Senhor. Não é ter medo de Deus. Aí vou fazer, senão Deus, ele vai me pegar. Aí, senão Deus vai me castigar. Não, irmãos, Deus não precisa disso não. Deus não fica usando as armas de Satanás para te castigar. Deus é bom em todo tempo. Amém, irmãos? Então, vamos honrar mais isso. O que isso tem a ver com família, pastor? Tudo. Porque os problemas familiares acontecem, irmãos, em primeiro lugar, agora nós estamos falando com pessoas cristãs, que devem sim ser exemplos no comportamento familiar. Não é que nós não vamos cometer erros, você já cometeu, eu já cometi, mas a questão é que Deus quer que a gente cresça. Conforme os princípios de Deus vão sendo aprendidos, mais discernimento vai chegando, e conforme você vai andando debaixo dessa instrução, discernimento, então, trevas foi embora e a luz está se manifestando. Você está cercado por bondade e graça de Deus todo o tempo. Amém, irmãos? E os resultados são visíveis, inclusive na área familiar. Por quê? Porque bagunça, confusão, separação, esses nomes vão perdendo a força dentro do seu lar, e vai sendo trocado pelo nome união, amor, comunicação, bate-papo, denguinho, xodó, carinho, neguinho, Batman, Superman, qualquer coisa, irmãos. Aleluia! Você está comigo, meu irmão? Amém. Discernir, irmãos, o diabo quer roubar a fase da nossa vida. Nós estamos orando aqui por familiares de pessoas que partiram. Partiu, acabou. E aí, o que foi feito? Eu não sei, mas isso me traz muito temor, irmãos. O que foi feito? Eu ganhei um salário, fiz um pé de meia. Mas a vida não é isso não. A vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. A questão é, que tipo de valores eternos você deixou? Nós escutamos homens como o pastor Reagan, falando do seu pai, Kenneth Reagan, até hoje. Um homem que morreu em ditosa velhice e avisou, se prepare que eu estou partindo. Chegou na idade que... Então, falando até hoje do pai, seguindo o legado do pai. Quem já foi lá em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, nós vamos montar uma caravana enorme dessa igreja e vamos para lá. Se o diabo ficar bagunçando, nós vamos fretar um avião só da igreja aqui. Amém, Larissa? Prepara a música, já vamos tocando no avião. Amém, irmão? Vamos. Quem fala inglês aí já vai se preparando, amém? Ô, glória, nós vamos, irmão. Que esse negócio não, amém?
Mas olha só, irmão, você vai lá, coisa mais linda, você vê o legado que o pai deixou e o filho continua seguindo. E esse legado tocou a vida de um casal chamado Bud e Jen. E esse casal veio para o Brasil e começou um trabalho maravilhoso. E esse trabalho chegou e tocou a vida do Esdras. Tocou a sua vida também, amém, irmãos? Quando nós temos o temor do Senhor, discernimos, irmãos, etapas, nós andamos em sabedoria, o resultado é progresso em todas as áreas, inclusive na família, amém, irmãos? Porque a gente para de perder tempo com algumas coisas que, na verdade, é o diabo lançando ideias para que a gente torne isso em palavras, e palavras são sementes. E quando você começa a falar, são sementes lançadas, e vem uma colheita depois. Então, graças a Deus, quem aprendeu aqui no Ministério Verbo da Vida que você tem que tomar cuidado com o que você fala? Pastor, eu estou morrendo de fome. Tá nada, você está morrendo mesmo de fome? Estou morrendo de ansiedade. Não está morrendo de ansiedade, para de falar besteira. Agora, eu não posso te acusar, porque quando eu cheguei nesse ministério, meu irmão, acho que eu era o campeão de falar umas asneiras. Amém? Com relação à minha família mesmo. Qualquer coisa que a Patrícia fazer, ele vai me separar. Eu vou embora. Aí depois, vou dormir no sofá. Um sofá duro lá de dormir. Olha que decisão horrível. Que é isso, irmão? É orgulho, é porque está andando, é cristão, mas está andando na carne. Ninguém gosta de ouvir isso. Amém? Aliás, o pastor, às vezes, ele tem que ter fé para falar para esses irmãos. Você está andando na carne. Orgulho. Vem cá, dá um abraço no pastor. Está mentindo. Está muito dodóizinho, isso é carne, viu? Não funciona. Agora, todos nós passamos por isso. O que nos livrou de tudo isso, irmãos? O que nos livra de tudo isso? Diga, o temor do Senhor. Porque aí eu honro a palavra dele me ensina como falar, me ensina como me comportar, aí eu começo a fazer isso mesmo sem sentir nada, porque eu aprendi que fé é independente daquilo que eu estou sentindo, e o temor do Senhor está lá. Aí daqui a pouco você vê, está diferente. Veja, a raiva, os sentimentos, às vezes, vão chegar, continuam chegando. Quem mudou? Foram os ataques do diabo e os sentimentos? Não, você muda. Você sai de um nível e vai para um outro nível. Você sai daquela visão, que alguns chamam de visão da galinha, que você fica vendo só aquele cantinho ali, ciscando, e você recebe uma visão que é a visão de águia. E aí você olha, mas era isso aí que estava tentando roubar minha paz, minha alegria. Irmãos, eu sou tão grato a Deus, porque foi o temor do Senhor que me livrou de tomar decisões erradas, com relação a várias áreas da minha vida, inclusive familiar. Foi o temor do Senhor. Porque se eu fosse dar vazão ao sentimento, nesse momento, eu teria perdido tudo. E aí, pastor, o que teria acontecido? Bom, provavelmente Deus tinha me perdoado, claro. Eu estava em algum lugar, né? Não é para você ficar pensando no que teria acontecido, não, mas só para você entender. Deus perdoa, eu estava em algum lugar. Agora, estaria vivendo o melhor de Deus como eu estou vivendo hoje? Então, quando os ciclos são quebrados, Deus, que é bom, misericordioso, sempre vai nos alcançar. Mas haverá, irmãos, também uma colheita, que nunca foi a vontade de Deus. Não é a vontade, irmãos, é só nós pararmos para pensar, se nós ouvirmos nosso bom Pai, não é a vontade de Deus que a gente passe dos 30 dias do mês, 25, obrigado. 3 mais ou menos, todo love, e o outro já decidindo se vai continuar ou se vai mudar de mood. Não é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é o quê? Paz na nossa casa, paz no nosso lar, paz dentro de casa. Isso aí não tem como comprar, viu? Não tem como. Paz não se compra, não é roupa nova, não é carro, né? Aí algumas pessoas ficam tentando preencher, né? Eu não sou contra bens materiais não, viu? Aliás, eu sou muito a favor. Se tem um povo que Deus vai abençoar, são seus filhos. E tem uma coisa, viu? A Bíblia diz, Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiseres e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Tudo que Deus criou é para beneficiar os seus filhos. Mas é só você colocar as coisas no lugar dela. Não são as coisas que nos movem. Eu fico sempre de olho nos meus filhos, eles estão estudando, eu quero que eles estudem. E fazem, mas sempre de olho para, olha, faça aquilo que você quer fazer.
Porque senão é uma desgraça, né? E outra coisa, não fique pensando somente no material. Faça para você ser uma bênção. Servir o próximo. E o dinheiro vai vir. Quantos sabem que o dinheiro vai vir? Amém? Enfim, mas é um outro assunto. Mas olha só, irmãos, Deus nos criou, nos recriou para vivermos em paz. Dentro dos nossos lares tem que ter um ambiente de honra. Amém? Tem que ter um ambiente de paz. Agora, o que promove isso? É o temor que eu tenho pela Patrícia? Às vezes eu brinco com a minha esposa. Ai, irmão, quando você olha sério assim para mim, me dá um temor. Mas, em primeiro lugar, não é isso, não. Não é o temor que ela tem por mim, em primeiro lugar, não. É porque nós colocamos Deus acima um do outro. Tem alguém aqui ou não? Então, pega essa chave, diga assim, Deus em primeiro lugar. Diga o temor de Deus em primeiro lugar. Diga resultado. Discernimento. Sabedoria do santo operando em mim. E aí, se eu ando em sabedoria, o benefício é de quem? Quando a gente está emburradinho, nervosinho, xingando os outros, falando mal, brigando, querendo separar, Deus mudou? A obra de Deus mudou? Não, porque geralmente quem está, às vezes, contaminado, ele quer passar isso como se ele tivesse que bagunçar também outras coisas, né? Mas Deus não mudou. Deus não mudou, ele continua o mesmo. Só que como um bom pai, ele fica vendo você dar chilique. Alguém sabe o que é chilique? Aquela criancinha no mercado, quando quer uma bolacha, a mãe não pega. Esperneia. Quando é o filho dos outros, a gente acha bonito, né? Uma vez eu vi um menininho esperneando, eu falei, ai, que bonitinho, Patrícia. Não, isso é feio, porque quando era o meu, aí a gente, né? Mas é feio. Mas o pai sabe a idade. Aí fica lá, eu quero bolacha, eu quero... E fica lá batendo a perna, não é assim? Então Deus fica olhando, e o que Deus faz? Pega isso aqui, irmãos. Ô, unção maravilhosa, eu estou amando. Deus não te obriga, Ele te inspira. Sempre. Deus nunca vai obrigar. Ele sempre vai soprar assim, ó. Está no meio daquela confusão. Deus é tão bom, nos ama tanto, que é uma oportunidade que você dá para Ele, em meio àquela birra toda lá, Ele sopra. E aí vem a ideia. E uma delas é, sai daí. Para com isso. Amém, irmãos? Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, a minha visão do mundo, do evangelho, é outra. A minha visão daquilo que Deus criou é outra. Eu pergunto a você, olha como você vai acertar. Quem criou a família? Agindo Deus. Alguém pode impedir? Mas um homem e uma mulher que entraram num casamento com o seu livre-arbítrio pode bagunçar na própria vida dele. Mas eu te pergunto, por que essa pessoa falou, o casamento é uma instituição falida? Não. Então, não fique com o exemplo dos outros. Continue no temor do Senhor. O exemplo das pessoas, e nós não estamos brincando aqui, quem passou por isso, eu conheço alguns casos, acompanhei, é muito doloroso, é horrível, misericórdia. Mas sempre olhe para Deus. Sempre o temor do Senhor na sua vida. Sabe o que mulheres mais velhas às vezes falam para as mais novas? Casa não. Porque olha, eu fiquei casado 40 anos, foi terrível. Tirando o primeiro ano, foi terrível. E o pior é que isso está inflamando, porque a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. Um homem que passou por uma... Mas não é a experiência dele que conta quem Deus é. Às vezes eu conto alguns exemplos aqui, de coisas que deu certo, mas nem é esse exemplo correto meu, que determina quem é o nosso Deus. É a palavra dele. E a palavra dele continua valendo. Quantos amam a palavra do Senhor aqui? Amém? É o temor do Senhor, irmãos. Eu temo ao Senhor. Então, porque eu honro ao Senhor, porque eu temo ao Senhor, então, graças a Deus, porque o temor chegou, eu tomei uma decisão ainda muito jovem, mesmo quando estava sendo atacado, para me separar, para me divorciar. E vou te falar, não tinha motivo. Era carne pura. Uma vez eu fui no aconselhamento, eu estava sendo treinado para o ministério, acompanhando.
Aí o varão lá, contou tudo. Uhum. Pastor olhando. Tá. O que você quer? Eu quero me divorciar. Mas isso aí não é motivo nenhum para divorciar. Mas não é. Mas não é. Então, tem solução. Então, o mundo está dizendo para a gente que não tem solução, que família está falido, que não tem mais jeito. E eu te pergunto, com qual palavra vamos ficar? Com certeza de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos olhar para a palavra de Deus. Eu não vou ficar nem escutando o que o mundo está dizendo. Eu cortei mesmo. Canal que fala mal de família, eu cortei. Propaganda que fala mal de família, eu cortei. É terrível, irmãos. Às vezes a gente assiste filme, a abençoada trai o marido lá, a gente torce para ela ficar com o amante. Olha, que terrível. Mas no final de contas, era para a gente estar crendo para recuperação. Claro, não vamos... Entende? Mas é o sistema que caminha para isso. Que é o quê? Satisfação. O que importa é a minha satisfação. O que importa é o meu prazer. O que importa é eu me sentir bem. Não interessa quem eu vou ferir, como vai ser. Mas não é isso não, irmãos. Esse sistema do mundo não pode entrar dentro da igreja. Não pode entrar dentro do nosso lar. O que tem que entrar dentro do nosso lar? Aquilo que nós somos. A bênção de Deus. A graça de Deus, a instrução de Deus, e a graça de Deus sempre vai te puxar para cima. Olha para mim, não importa como está a sua família hoje, Deus está dizendo, tem solução. Ah, não, pega isso aqui, tem solução, aleluia. Ah, e tem mais, viu? Talvez você está calculando, mas quanto tempo? Porque já são muitos anos vivendo assim, quanto tempo eu vou ter que... Mas sabe de uma coisa, Deus pode fazer, porque quando Deus opera, seca desde a raiz. Deus pode fazer em pouco tempo, mudar a sua sorte, da sua família, estocar os seus filhos, amém, irmãos? Aleluia! Numa reunião como essa, quando a unção de Deus está se movendo, música está se movendo, palavras estão sendo liberadas, pegue a sua parte, porque em pouco tempo, Deus pode te levantar, a unção dele pode vir, e quando a unção de Deus opera, ela despedaça o jugo. Quando despedaça, não tem como juntar mais nada. Você já viu algo despedaçado? A unção despedaça o jugo, amém, irmãos? É a primeira coisa que a unção faz, aí você fica leve. A paz e a alegria volta a reinar. Você volta a levantar as mãos e adorar a Deus, amém? Mas a unção continua operando. Aí a unção agora começa a te levantar e te fazer correr velozmente. Aleluia! Aleluia! Isso que a unção de Deus faz, amém, irmãos? Então, o restante é uma consequência do temor do Senhor. Você crê nisso? Por exemplo, olha, 1 Pedro, olha só. Vamos ver aqui o que o testamento fala, amém? Jesus deixou um testamento para nós. Vamos ver o que o testamento diz um pouquinho sobre família. Vamos ver aqui 1 Pedro, 1 Peter. Eu vou pregar em inglês ainda, irmãos. Amém? O Evandro já, eita, acaba bom, gostei disso aí. O Evandro já falou, eu vou entender tudo, amém? Aleluia, Deus falou comigo e vai acontecer, amém? Aleluia, Deus é bom. Então, você achou aí, 1 Pedro? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, e o versículo, vamos pegar do versículo 1. Ele diz assim, não, versículo 1 não, desculpa. Ah não, é isso mesmo, versículo 1. Então é muito simples, irmão, veja, ó, não precisa estar sentindo muita coisa. Uma questão de reverência, temor, respeitar a palavra do meu Deus. E colocar ela acima da minha palavra e da minha esposa, do meu filho, de qualquer um. E a esposa fazer o mesmo. Amém? Um dos grandes causadores de divórcio é, eu tenho razão, o outro, não, eu tenho razão. Então, no casamento, você aprende que os dois perdem a razão e a palavra tem razão. Amém? Então, aí Deus inspirou homens para escrever aqui uma instrução muito simples para a família. Amém? Olha a instrução. Esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Geralmente fica assim mesmo, não tem um amém, não tem um glória, mas... Amém? É o que a Bíblia está dizendo. Agora eu te pergunto, isso aqui significa que a mulher é capacho do homem? Que o homem é melhor que a mulher?
Gente, claro que não. Deus não criou um ser humano melhor que o outro. Deus não criou nenhum ser humano para dominar outro ser humano. Mas Deus criou o ser humano para dominar todas as coisas que Ele criou. Então aprenda isso, diga assim, é questão de ordem. Amém? Vocês aqui estão honrando, não o Esdras em si. Vocês estão honrando a unção pastoral que está sobre essa igreja. Amém? Que poderia ser o Esdras, ou o Pedro, ou o João, ou outro. Mas nesse caso é o Esdras. Então, existe uma ordem aqui. Sabia que existe uma ordem aqui na igreja? E se alguém tentar chegar para fazer bagunça, adivinha? Vai fazer. Porque tem ordem aqui. Amém? E o pastor Eza, que é só love, esse love vai chegar para você e vai falar, quer ajuda, quer melhorar, eu te ajudo. Quer fazer bagunça? Aqui não. Aleluia! Tem que glorificar essa parte, amém, irmãos? Então, Deus colocou ordem nas coisas. Ordem no trabalho, em como funciona muitas coisas, inclusive na família. Então está aqui a ordem. Qual que é a ordem? Primeiro, todos têm que se amar. Isso é um padrão do cristão. Não é questão é um padrão do cristão. O amor que está em nós é amor para amar inimigo. Imagina o marido e a esposa. Vocês estão comigo? Então, Deus disse, esposa, sujeitem a autoridade do seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Não, peraí, é isso mesmo que eu estou lendo aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Quer dizer, a mulher não precisa falar nada, só pela conduta. Aleluia. Homens, não fala amém agora, viu? Estão proibidos. Mas por observar o seu modo de vida, de viver puro e reverente. Quer dizer que uma mulher, só pela maneira como ela se comporta, ela pode constranger o marido em amor. Ele continua, não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteado extravagante, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza do quê? De um espírito o quê, irmãos? Amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas colocavam a sua confiança em Deus, né? E aí cita o exemplo de Sara aqui, diz, vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo. Então, é só pegar aqui a recomendação do mestre. Acabou, não precisa nem de muita interpretação aqui. Recebe. Sujeito à autoridade do meu marido. Ele não é melhor que eu, nós somos seres humanos, filhos de Deus, mas existe uma ordem na casa. E nessa ordem, eu tenho uma posição, meu marido tem outra. Eu vou prestar conta diante de Deus de algo, meu marido vai prestar conta de algo. Aliás, o que a Bíblia ensina sobre família é muito simples. Para a família funcionar, cada um tem que fazer bem a sua parte. Então, vamos parar de atacar um a parte do outro e vamos cumprir a nossa parte. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então, quando Deus fala de uma beleza interior, também não está dizendo que você vai andar relaxada, não. Não é isso, não. É porque, nesse contexto aqui, as mulheres que viviam em palácio, elas gastavam horas fazendo tranças nos cabelos. Está pensando que tinha chapinha? Já não. Chapinha aí é o tempo da graça, viu? Isso não. Amém? Essa escovinha que você passa aí já sai todo glorificado o cabelo. Não tinha não. Gastavam horas se maquiando. Há quem diga que as mulheres trocavam de roupa 3, 4 vezes. Então, elas gastavam boa parte do dia fazendo isso aqui. Cuidando da beleza exterior, do ornamento com joias. Ele está dizendo, não seja em primeiro lugar essa beleza. Mas gaste tempo com a beleza interior. Para não ser rixosa. Para não ser briguenta, respondona, mandona, querer ser o cabeça do lar, porque uma casa com 2 cabeças é monstro. E não tem unção sobre a sua vida para ser o cabeça, a não ser por um período, dentro de alguma situação específica. Amém, mulheres? Então isso aqui é o amor de Deus para as mulheres. É Deus, não adianta, o temor do Senhor te faz honrar isso aqui. Daqui 10 anos isso aqui continua verdade. Daqui 10 anos, se eu estiver aqui ministrando para você, pastor Esdras, amém? Então, eu vou estar lendo a mesma passagem aqui. Talvez uma outra versão, mas é a mesma coisa, não vai mudar.
Amém? Glória a Deus. Mas graças a Deus, porque também fala dos maridos. Amém? Mas eu vou voltar aqui, amém? Fala também dos maridos. Glória a Deus. Você recebe com alegria? Aí o marido, aí talvez a mulher pode achar assim, ai, que palavra dura. Quem poderá suportar? Palavra dura, mulher? Você vai ver o quê? Você vai ver o padrão para o homem aqui agora. Olha só, maridos, da mesma forma, vocês honrem sua esposa. Já começa por aí. Depois, sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil, não é mais fraca. É mais frágil, é diferente. Ainda que seja mais frágil que você, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que não atrapalhe a sua oração. Junto isso com o que Efésios capítulo 5 diz sobre os homens, diz assim, maridos, amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, e cuida dela. Bom, foi numa reunião de casais assim, que eu estava com a minha esposa, né? A gente aprendeu a investir no casamento. Então, começamos a praticar. Vamos investir, vamos comprar uns livros, vamos ler, vamos aprender. Estudamos no Rema, aleluia! Amém. Família cristã, matéria maravilhosa. Tomei uma surra logo na primeira matéria. Pastor Raimundo começou debaixo da unção, seu sai vergonha, safado, maltratando sua mulher, caba frouxo. E eu, que é isso? Mas estava debaixo da unção, eu estava recebendo tudo, que era Deus me amando, amém, irmãos? Então, ele diz, olha só, para os maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Bom, eu disse que o amor é para todos, mas olha a sabedoria de Deus, irmãos. Ele está falando das áreas que tanto homem ou mulher é mais tentada a desrespeitar. Qual a área que a mulher é mais tentada a desrespeitar? É justamente o respeito com relação ao homem. Isso não funciona. Eu já disse esse exemplo aqui, né? O Marquinhos aqui, irmãos, é um irmão amado, querido, uma bênção na minha vida, o Marquinhos. Mas ele é homem. Então, se eu começar a falar palavras aqui agressivas, tem duas coisas. Ou o Marquinhos vai sair, porque homem, se você começar a desrespeitar ele, ele vai sair. Porque senão o final não vai ser bom. Então não funciona, mulher. Ficar jogando palavras agressivas, querendo bater de peito, gritar, falar de qualquer jeito, não vai funcionar. E eu sei que nesse momento que eu estou falando, você está pensando assim, mas e ele? Calma. Calma aí. Só dá para falar uma vez de cada vez, amém? Mas olha só, o homem, ele pode ser tendencioso a esquecer dessa parte, o amor, que já é uma área que a mulher tem mais facilidade. Por quê? O amor é aquilo que o amor faz, aquilo que o amor fala. A mulher, geralmente, ela é mais ligada a isso. Não é assim? O homem está lá todo... Já aconteceu comigo. Está lá num dia todo nervosinho lá, aquela coisa toda, né? Se controlando ali para não, né? Por situações que se levantam. Aí passa a Patrícia, chega lá e dá aquele cheiro no meu cangote. E aí eu... Ó, mulher, o homem gosta, tá? Pode fazer que ele gosta. Ele faz esse jeitão de que, mas gosta. Né? Deu aquele cheirinho. Fiz um chazinho para você, vem tomar. Eu, não é assim? Então a mulher, ela já tem uma tendência natural a fazer isso, a bater papo, a conversar. O homem não. O homem é aquela coisa territorial. Já viu mulher no banheiro? Vai em bando. Até pedi para não colocar muito espelho no banheiro da igreja. O próximo prédio que nós vamos alugar daqui uns dias, amém, irmãos? Terão banheiros maravilhosos, maiores que esses, excelentes. Eu não vou deixar colocar muito espelho não, porque senão essas irmãs, ai menina, você viu, ai, passa batom, quer dizer, eu nunca vi lá dentro, mas a gente vê em filme o cenário, não é assim? Homem não é assim não, homem é territorial. O homem vai entrar no banheiro, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Ele já dá aquela olhada assim, antes de entrar. Se ele entrar, né?
e ele vê alguém fazendo ali o que ele tem que fazer do lado, ele vai do outro lado oposto. E o máximo que tem, se for se conhecer, é assim, opa, tudo bem? E aí? Pode ser irmão em Cristo aqui. Você acha que os irmãos entram no banheiro? Ei, mano, graça e paz, toca na mão. Não, ele espera sair do banheiro, lá no banheiro, ele... Homem é assim, mulher. Não é, Nelson? É diferente. Diferente. Todos que estão aqui sabem que é diferente, não é assim? Então o homem é tendencioso a esquecer desse lado. E nós temos aprendido que o amor é o que o amor faz. Aleluia, pega isso. O amor é aquilo que o amor faz. O amor não é um sentimento, é um posicionamento. Amém? Claro que o sentimento vai estar envolvido, mas tem hora que o sentimento não vai estar lá. E aí? Deixei de amar? Não. Não tem nada a ver. Então o homem tem que se lembrar do que é o amor. Agora, fica muito sério para mim, para você, homem, porque a Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Já pensou, irmãos, Cristo tratando a igreja como muitos homens estão tratando a esposa? Olha, irmãos, eu estou aqui na frente da minha esposa, eu vou te falar, estou me tremendo todo para falar aqui, porque não é brincadeira não. Eu tenho também crescido e amadurecido como você. Estamos conversando aqui, mas eu estou debaixo da unção, amém? Eu creio nisso. Aleluia! Então, Cristo tratando a igreja desse jeito? Como alguns tratam? Mas não é assim. Cristo ama, vê o melhor. Pega isso. Quando você recebeu Jesus, não importa o estado que você chegou, Deus já está vendo o seu melhor. Aleluia. Deus já está vendo você frutificando, com a mente renovada, falando fé, provando do melhor, as bênçãos te acompanhando. Deus já te vê assim, porque Deus te olha numa ótica chamada Cristo. Diga, Cristo. Amém? Então o marido precisa pegar essas instruções, né? E amar a esposa como Cristo amou a igreja. Maridos, queria fazer um trato com vocês aqui. Não posso falar isso para homens que eu não pastoreio. Mas se você está visitando aqui, pega o gancho. Vamos melhorar a dose. Vamos tratar essas mulheres diferente. Se já está bom, vamos melhorar. Quantos pegam junto comigo aqui? Amém. Aleluia. Amém? Amém? Já que é para tomar uma decisão, vamos tomar uma decisão de fazer o que é certo. Ouvi um testemunho de um ministro, ele falou assim, Deus tratou comigo, eu cheguei para minha esposa e falei para ela, olha, você pode fazer a coisa mais ruim agora uma decisão que eu tomei diante de Deus, eu vou te amar até o último dia de vida. Mas o amor é aquilo que o amor faz, é aquilo que o amor fala. Então, irmãos, vamos dar uma melhorada, né? Homens, já estou fazendo propaganda aqui do nosso ajuntamento de homens. Mó barato, só a voz grossa. Estamos aqui. Até porque se afina a voz, a gente já manda para um cantinho para fazer um tratamento com os diáconos, amém? Aí, isso aí. É só uma brincadeira para você rir um pouquinho, tá? Mas olha só, a gente trata isso no nosso ajuntamento de homens. Como tratar melhor a esposa, assim, e outras coisas. Então, eu quero fazer um acordo com vocês aqui, mas pela fé, por temor ao Senhor, amém? Vamos tratar melhor. Mas pastor, se eu mudar logo de cara assim, ela vai perceber. É para perceber mesmo. Aí, gente, vocês não tem acordo assim não. Não teve amém junto? Vamos concordar, ok? É para elas perceberem mesmo. Então, essas varoas chegando na igreja, todas glorificadas. Na hora do louvor, toda a terra cantará. E os homens só olhando para o outro, pastor, melhorei a dose, está melhor. Estava mais grosso que papel de enrolar prego, agora já afinei o papel, está mais tranquilo, estou melhorando. E você, mulher, está vendo que Deus está trabalhando, seu marido está melhorando? Porque entenda, tem coisa que você não vai conseguir fazer, só Deus. Enquanto Deus não revelar lá e mostrar para o seu marido, amém? Então, vamos tomar essa decisão de tratar melhor, falar melhor. Sabia, irmão, que o crente é gentil? Acorda pela manhã e fala, bom dia. Dá um cheiro. Amém? Fala a verdade, você que é casado. Dá aquele abraço, aquele cheirão de manhã. Depois escovou os dentes, claro. Porque um dia eu assisti um filme e vi os atores, né, se beijando logo de manhã. Eu falei, Patrícia, me dá um beijo aqui. Aquilo é mentira, gente. Dá aquele abraço gostoso, bom dia. Está fluindo algo aí, irmãos. Amém?
Aleluia. Então todos nós podemos melhorar, maridos. Agora, o que fica sério, irmãos, é porque a Bíblia diz, né? Eu estou começando a terminar, que as nossas orações podem ser interrompidas. Imagine, você orando ao Senhor, Senhor, promoção, abençoa. Pastor, tem um chamado ministerial, tem vários aqui com chamado. Tem um chamado em Deus, Sabe o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3? Tem que cuidar bem da própria casa, viu? Porque como você vai fazer qualquer tipo de coisa no reino de Deus se você não sabe cuidar nem dos seus? Não, é forte demais isso aí. Amém? Mas graças a Deus pela palavra dele, as instruções. Olha que instruções simples, irmãos. Tem para os filhos, tem para os pais, tem para quem é patrão, tem para quem tem para quem é funcionário, tem instruções para todos. Amém? Então você tem que sair aqui com a instrução. Não seria possível, e não é possível, se Deus não me capacitasse. Mas já que Ele me capacitou e colocou em mim um fruto chamado amor, é possível. Quantos sabem que é possível? Amém? E eu quero terminar, irmãos, dizendo algo. Crie um planejamento de crescimento para a sua família. Como que é isso, pastor? Ore e Deus vai te dar estratégia. Se nós temos aqui 30 famílias, para cada família vai ser diferente. Então olha, começa a orar ao Senhor, temer ao Senhor, se coloca o normal, aí Ele vai começar a te inspirar. Aí Ele vai te dar ideias criativas de como melhorar na criação dos filhos, no trato com a esposa com o marido. Deus vai te dar as ideias. A palavra é uma só para todos, mas no dia a dia, cada um vai ter um jeito de fazer. Por quê? Porque assim, eu tenho estudado a minha esposa, né? Então, o livro tem 7.000 páginas, eu estou na 1.000 ainda. Brincadeira. Mas assim, a cada ano que passa, eu vou ficando mais afinado, sabendo o que agrada a minha esposa, o que desagrada. E ela vai ficando comigo. E eu vou ficando com os meus filhos. Faça alguma coisa aí. Rapaz, eu percebi que meu filho já não gosta muito disso não. Calma. Então você vai. Então Deus vai dando ideias. Irmãos, quantas vezes eu orei ao Senhor, eu falei semana passada, falando, Senhor, me ajuda. Como que eu vou ser pai? Fui pai muito novo. Como que eu vou ser pai? Tinha hora, irmão, que dava uma bilola, como diz alguns assim. Eu olhava, menino no meu braço, eita. Mas graças a Deus você pediu para um pai que responde. E ó, quem está pegando isso aqui, irmãos, ideias criativas vão chegar para você que vão revolucionar a sua casa. Deus vai colocar as ideias lá, amém, irmãos? Então todos os pontos que Deus falou comigo para eu colocar em prática, eu coloquei imediato. Primeiro, nunca mais esqueça uma data de aniversário. Eu coloquei imediato. Nunca mais deixe de celebrar um aniversário de casamento, aniversário dos seus. Coloquei de imediato. Nunca mais deixe de tirar férias. Eu queria um amém nessa hora. Eu vou falar não, nunca mais deixe de tirar férias. Coloquei em prática imediato. Pastor, mas você não tem noção. É porque eu não tenho dinheiro. Vai continuar não tendo com essa confissão aí. Porque não é o dinheiro que te move, é a visão. Se Deus colocou uma visão para sua família, adivinha, todo recurso vai chegar. Meu irmão, por favor, celebra isso aí. Se Deus colocou uma ideia lá, uma visão para sua família, todo recurso vai chegar. E enquanto você aguarda se manifestar, entra o fruto chamado paciência. Que paciência tem a ver com como eu aguardo enquanto não se manifesta. Amém? Pronto, aí Deus vai dar as ideias. Então, Deus me deu ideias de como criar os filhos. E nas finanças? Imagina a responsabilidade, irmãos, quando eu comecei a entender. E eu falei, cara, da onde eu tirei minha esposa? O pai dava tanta coisa boa para ela, um ambiente. Eu falei, agora eu vou colocar minha esposa em confusão? Não, eu vou orar. Eu fui falar com quem? Com meu pai, que responde. Aleluia. E quando eu orei, continuei orando, fazendo a minha parte, as respostas vinham a cada dia. E meu pai dizendo, faça isso, plante aqui, vai acontecer, vai chegar, aleluia. Então hoje, eu olho para
todas as coisas se manifestou, mas foi de propósito. Começou, não foi em um mês, não foi em uma semana, foram anos plantando, irmãos. E eu continuo reunindo os meus filhos, a minha família, porque nós temos desafios, temos que continuar andando em fé, mas agora fica, não é que fica mais fácil, né? Mas a ousadia está muito maior, porque você já provou, você sabe que funciona, meus irmãos. Não importa o que Deus falou, pai, mãe, filho, o que Ele disse, vai acontecer se você crer, amém? Aleluia, vai acontecer, aleluia. Então, é isso, irmãos, essa é a mensagem para hoje. Alguém recebeu alguma coisa aqui hoje? Temor, amém? Isso aí, e vai colocar as coisas em ordem. E o dia que você estiver lá, você teve um dia de informações, de coisa, entenda, vai ser tão lindo no lar de vocês, que quando um tiver com um nervo à flor da pele, o outro vai estar igual chá de camomila. Meu Deus, irmãos, quantas vezes minha esposa me acalmou com uma palavra, com uma sentença, com um abraço, com alguma coisa. Quantas vezes eu acalmei meu filho me acalmou, no sentido de, não é que a gente vive, mas dias que aconteceram. Você sabe que tem dias que vem desafios, notícias ruins. Mas como cristãos, irmãos, a gente não sai gritando, berrando, fazendo escândalo e birra. A gente se acalma e vai orar, e vai se inspirar. Amém? Lembra um dia que eu estava, irmão, debaixo de uma pressão, uma semana, um monte de notícia ruim. Aí me veio uma revelação, ó. Desliguei o celular. E eu falei, eu vou fazer algumas coisas que enchem o meu tanque. Como ser humano, eu gosto de tocar, eu gosto de música. Aí eu falei, eu vou para academia. Depois eu vou comer um lanche com os meus filhos. Eu amo sentar com os meus filhos. E é da hora, eles sentam lá. Aí daqui a pouco ele, você, pega o ketchup. Não, pega você. E eu fico, vai ter cada coisa. Aí a gente pega, filho, o ketchup. E é lindo ver e tal. Aí eu fui para academia, fiz lá o treino, coloquei uma música, me acalmei, subi, toquei guitarra, li um livro, olhei para minha casa, e aí me acalmei. Já percebi que eu estava diferente. E aí Deus começou a falar assim para mim, filho, sempre olha o que eu já fiz, o que eu estou fazendo. Porque o diabo sempre vai querer te mostrar aquilo que não aconteceu ainda. Mas é o que eu já fiz e que já aconteceu, que te dá certeza também. Não, é a palavra em primeiro lugar, mas você provando da bondade de Deus, aí você sabe, Ele continua sendo bom, eu continuo provando da bondade dEle. Amém? Então não desista da sua família, amém? Esse mês é a última ministração que eu vou fazer sobre família. Nós teremos um tempo com o pastor Manassés. Gente, o pastor Manassés é meu professor. Eu honro muito a unção, é um ministro amado, querido, vai estar aqui. Deixa eu falar algo para você, suga tudo, para a gente trazer ele, tem despesa, tem investimento. Sabia que a gente traz um ministro aqui com honra? Alguém fica feliz por isso ou não? Não, pisou aqui é honrado, vem honrar a gente, é honrado, amém? Então o melhor assento no avião é do ministro, é assim, esse é o padrão. Recebe bem em casa, tudo que é de bom e do melhor, dentro daquilo que nós podemos, excelente, a gente recebe. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou sugar tudo, e eu quero instruir para você, suga tudo, pega tudo, amém? Tanto que vai acontecer no sábado, como que vai acontecer no domingo, não falte, desmarque o que você tiver que desmarcar, tem que estar aqui para receber, amém, irmãos? Porque são porções, e nós, esse mês, eu creio que uma unção, uma porção sobre a família está sendo liberado, amém? E quem está pegando isso, eu declaro crescimento, como eu disse, coisas que estavam travadas, e até mesmo era difícil, porque você estava tentando fazer na sua própria força, não vai funcionar, agora você vai se render a Ele, você vai se render à presença dEle, amém, irmãos? Aleluia. Vem para cá a banda e o Márcio, eu quero cantar aquela canção de novo, aleluia, que unção maravilhosa, quando o Márcio estava cantando essa música, irmãos, quantos querem consagrar a sua família mais uma vez a Ele, amém? O seu futuro para servir a Ele, amém? Aleluia, vamos terminar cantando essa canção, amém? Consagrando o nosso lar, e Deus pode te dar comando nessa hora aí, de você orar, de você, amém, com todo, se for o seu familiar, abraçar, liberar uma palavra, amém, sabe que alguma coisa pode acontecer agora, amém, irmãos, glória a Deus, vamos louvar o Senhor com essa canção, aleluia.
Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Canta com a gente. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro, oh, para te servir, toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Cante. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos. Oh, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, o amor sempre vence. Sabia disso? O amor sempre vence. Se você está aqui hoje, está vivendo um desafio na família, saiba que eu também já vivi. Eu fui amado, pessoas cuidaram de mim, pessoas me ajudaram, mas eu provei da ajuda de Deus também. Eu quero dizer para você, não desista, porque é possível, vai dar certo, já deu, é a vontade de Deus, amém? Aleluia.